As pessoas vão chegando. Vocês me escutam bem? Tudo certo? Por acaso, se eu entrar com música, com som, e vocês não estiverem ouvindo bem, me interrompam na hora, tá? Para me dizer que às vezes é um pequeno ajuste aqui. Então, maravilha. Vamos trazer as mãos em Pranamudra. E fecha os olhos, inspire profundo. Encha todo o seu pulmão de ar. Expanda. Inspire. Recolha tudo. Inspire mais uma vez, expandindo bem. Relaxando o diafragma. Enchendo os pulmões, estendendo as costelas. Expire. Tensionando o diafragma, puxando, espremendo o pulmão completamente. E inspire para começar. Om. Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudeva Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudeva Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudeva Name. Bom, minha gente, eu queria dar a vocês um preâmbulo para a aula de hoje, eu acho que vai ser bem importante, que vai valer para todos os trabalhos que a gente fizer com esse livro, mas especialmente para a aula de hoje. O trabalho de Kundalini Yoga, quando a gente fala de limpeza, ele é bastante tântrico. Ele tem uma influência do Tantra clássico muito grande. Eu queria pôr vocês um pouco dentro dessa rede, já que vocês podem compartilhar isso com os seus. A influência tântrica do Tantra clássico no Kundalini Yoga, ela se dá em dois lugares em particular. Ela se dá primeiro nessa capacidade e nessa mobilização do prana e do apana para a limpeza, mas não do corpo físico apenas, especialmente do subconsciente. Isso não existia no yoga antes do Tantra clássico. E nós estamos falando de Tantra clássico, assim, muito lá atrás, né? Nós estamos falando dos primórdios do yoga. E o segundo lugar que isso acontece fortemente, e é onde está o Kundalini Yoga, onde está o Satnamarasaya, onde está esse processo de resetar a gente na origem, isso é tântrico assim na sua raiz, é tântrico raiz. Por quê? Porque foi com o Tantra clássico que se estabeleceu uma categoria além do corpo físico e além do corpo emocional e além do corpo de luz. Então, além desses três corpos que nós já temos, e isso foi um estudo que veio do Tantra, se estabeleceu uma quarta categoria, que é a categoria de onde tudo emana, que nos nossos mantras a gente chama de Ik, e na ciência a gente chama de singularidade. Se vocês forem olhar no livro de formação de vocês nível 1, a explicação disso está lá, num desenho que se tem de onde nós emanamos. Antes de haver a primeira vibração, essas primeiras nadas da força criativa, mesmo antes do grande impulso que foi o Big Bang, lá atrás tem uma categoria que no livro de vocês chama consciência não manifesta.
E aquilo ali é exatamente o que a física chama de nada. Um campo nem vibratório não era, não dá para nem colocar que era vibratório, era simplesmente uma intencionalidade, que poderia virar alguma coisa ou poderia não virar nada. Então, o Tantra clássico introduz essa categoria. Vocês precisam imaginar o que é isso no sistema de cura. Porque quando você receta na base, nesse nada, nesse shunya, você não receta com uma intenção de um diagnóstico que está sendo feito a partir dos sintomas. Você receta independente dos sintomas. Você receta aqui na base. Não sei se vocês compreendem o alcance disso na perspectiva tanto dos ajustes energéticos do nosso corpo, quanto dos ajustes neuroendócrinos. Então, isso é totalmente tântrico. Isso não existia antes e passa a existir depois por causa dos yogis tântricos que introduzem essa categoria. E como é que essa categoria é experimentada no yoga, no Kundalini Yoga? Ela é experimentada todas as vezes que a gente mobiliza toda a contradição no corpo da gente. Eu explico o que eu quero dizer com contradição. Então, quando você mobiliza o feminino e o masculino, o prana e o apana, o lado direito e o lado esquerdo, quando você mobiliza o sistema nervoso simpático ativando e logo depois o parasimpático relaxando, toda essa soma de opostos, que por sinal vem do Hatha, toda essa soma de opostos, e elas ganham uma unidade que nunca aconteceu no Hatha, a experiência da unidade, sem que você tenha que vivê-la na contradição, quando ela se torna uma coisa só, e a gente vive isso demais no Satnamrasaya, por exemplo, nesse momento em que a gente permite o que for ser, e você vai entrando nessa permissão até que o fenômeno não te chama mais atenção, você não tem um lado diferente do outro, tudo ganha uma unidade. Quando ganha a unidade, ela perde a unidade. Para onde que vai a unidade? Para o nada, para a fonte criativa. Isso é radicalmente terapêutico. E, na minha opinião, isso é que explica o tanto que no Kundalini Yoga os processos são acelerados. Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei rápido, eu espero que vocês tenham entendido. Então, não é só se tornar um com tudo. Esse não é o objetivo do Kundalini Yoga na perspectiva tântrica do Kundalini Yoga. É se tornar o quê com tudo? Nada. A ideia formulada de algo, ela desaparece. Então, no trabalho de hoje, eu expliquei isso tudo para dizer que nós vamos hoje trabalhar com um processo semelhante para limpar os anos formativos nossos. Esses 7 primeiros anos. Por que a gente vai ter que limpar os anos formativos? Porque os anos formativos a gente guardou um tipo de dor e de medo dos anos formativos, que serão os dois martelos na nossa cabeça para o resto das nossas vidas. Os anos formativos, o lado doloroso dele e o lado que amedronta, é mais ou menos, imagina vocês num convento carmelita evocando o diabo. É mais ou menos isso. Vocês estão num convento carmelita evocando o diabo. Então, assim, parecia tudo, hoje parece tudo em paz, um convento carmelita, tudo sob controle. Mas quando você entra em contato no seu subconsciente com esses elementos que vêm dos anos formativos, você evoca o diabo no seu convento carmelita. Então, nós vamos limpar esses anos, e porque a gente não sabe o que limpar, e no Kundalini Yoga pouco interessa, vou limpar um trauma que eu tenho da minha mãe, da minha avó, do meu pai, sei lá de quem, da professora de piano, não importa, não é isso que importa no Kundalini Yoga, não é uma terapia que vai nos posicionar nesse lugar, de ter que saber o quê, porque não tem condição de saber o quê. A dor dos anos formativos pode ser uma bobagem tão grande que para nós foi algo tão importante, né? Pode ser um comentário en passant de uma pessoa que nem mantém relação conosco, tão íntima, mas se aquele comentário penetra a gente e encontra uma ressonância dentro de nós, naqueles 7 primeiros anos, pronto, virou um padrão de reação. Então, não dá para saber. E aí, então, nós vamos usar a tecnologia tântrica
para restaurar esses anos, limpar o subconsciente desses anos formativos, usando essa tecnologia que vai, através da frequência, nos levar para um ajuste, um nada. Tá certo? Alguma pergunta? Não? Tá certo. Então, tá bom. Então, vamos começar o nosso Tantra Yoga branco. Tem um detalhe também que eu não queria deixar de mencionar para vocês. Outra... É importante da fisiologia yógica. Outra coisa absolutamente luminosa, maravilhosa, que o Tantra clássico nos trouxe, foi a concepção de que a nossa pele inteira nós usamos a nossa pele inteira como elemento de troca com o meio e elemento de limpeza com o meio e de inspiração com o meio. Não são só para o Tantra clássico 7 chakras, ou 8, como se fala, como o Yogi Bhajan fala. Para o Tantra, são milhões. Cada pedacinho da nossa pele que tem uma junção neuroestimuladora vira um chakra. Então, a pele inteira, pensem bem nisso, isso é tão, hoje, o que a neurociência fala, a pele inteira nossa é o nosso sistema de recepção. E ele pode tanto receber uma influência boa, quanto uma influência ruim e fazer aquilo um padrão. Então, hoje nós vamos usar esses mesmos recursos que nós usamos para sentir o mundo lá nos 7 anos, para sentir o mundo limpando os anos formativos. Então, beleza. Então, vamos começar. A primeira pose, assentada, a gente não vai fazer aquecimento. Se vocês tiverem com muita vontade de aquecer, muita, eu peço que vocês aqueçam o pescoço apenas. E aí vocês podem fazer um giro de pescoço. Não é necessário, mas é só porque eu estou já vendo algumas pessoas movendo o pescoço, já estão lendo a aula. Então, façam um giro lento só para um lado. Eu vou pedir para vocês mudarem a direção daqui a pouco. Vamos pelo menos 30 segundos para esse lado. Toda essa criptação que vocês escutam é importante. A articulação se movendo para o outro lado agora. Vai com cuidado, porque essa articulação do pescoço não tem líquido sinovial. Excelente. Vai lá no seu centro. E vamos só expandir um pouco o peito, queixo de Alanda, peito bem para frente. E volta. Inspira, projetando o peito bem para frente, queixo numa extrema de Alanda. Segura. E relaxa, expirando. Mais uma vez. Segura. E expire. Muito bem. Então, mudra nessa aula de hoje é tudo. Então, a primeira pose, prestem bastante atenção no meu mudra. Mão direita
aberta. Vocês estão me vendo bem? O T de batata me destacou. Mão direita aberta, mão esquerda com o polegar para dentro fechada. Então, os braços vão ser colocados aqui do lado, não espremendo as costelas, simplesmente colocados aqui. As mãos se olham. Dá uma olhada primeiro em mim completamente. Aí o movimento vai ser... Desculpa. O movimento vai ser essa mão que está fechada, ela vai abrir em paz e amor, e a mão direita vai abrir no polegar. Então, olha só. E fecha. O movimento é essa esquerda abre em paz e amor e fecha. A direita, que estava com a espalmada, põe o indicador e abre. Então, é um negócio, ó, a mão está aberta. Viram? Ó, vocês têm que concentrar muito. A mão esquerda vai abrir, olha aqui, mão esquerda vai abrir assim e fechar. E a mão direita está assim, vai abrir assim e fechar. Ok? Então, eu sei que vai dar confusão, mas tente se recolocar. Essa é a chave da aula. O mudra vai desafiar a gente. Então, vamos lá? A posição de saída é essa. Mãos voltadas uma para a outra. Não esqueçam que o movimento acontece junto. Então, vou fazer em câmera lenta, ó. E aí eu volto. Podem começar. Fechem os olhos para vocês se concentrarem. Eu estou marcando o tempo. Eu preciso de instrução, estou perdida aqui. Isso. Na medida em que você ganhar confiança com o movimento, relaxa totalmente, mas mantém a pose. E vai relaxando o resto do seu corpo, que ficou tenso, para manter o espírito da coisa. Nós vamos fazer por 2 minutos e meio. Lembra que as suas palmas de mãos são voltadas uma para a outra e não para frente. Ah, isso. Alinhe bem a sua coluna. Fique numa postura totalmente com a coluna ereta. Nós estamos começando a usar o seu Sushumna para mover prana para cima e para baixo. Então, mantenha uma postura iógica. E atenção, inspire, expire, feche os seus olhos e agora continue o movimento da seguinte maneira: inspire, faça 7 vezes e expire. Inspire, faça 7 vezes e expire. Pode começar. Você vai fazer 7 vezes o movimento da mão com ar retido. Vai bagunçar ainda mais a posição da sua mão, mas tudo bem. Lembra? Isso. Excelente, é isso aí.
esse asana apenas prepara o nosso cérebro, especialmente está trabalhando na zona do nosso sistema límbico, onde estão os registros dessa memória dos anos formativos. Nós estamos abrindo os meridianos para chegar lá. Tem muita precisão nesse material. Vocês vão fazer por mais 2 minutos. Entramos no último minuto. Vamos juntos. Estamos quase lá. Mantenha o corpo numa postura iógica, meditativa, isso. E atenção. Inspire, congele. Expire, relaxa suas mãos lá embaixo. Só observa, por favor, o que se passa. Você não está em busca de sentir-se elevado, meditando, nada disso. É só não deixe de observar e tornar consciente o que está acontecendo em você. Esse momento, a gente apenas permite que os ajustes aconteçam e nós vamos nos preparando para a próxima asana. Inspire e expire. Já que dá o prêmio, seu computador levantou a mãozinha sozinha, né? Não, é incrível, porque, né, a gente está movendo as mãos mesmo com as mãos ocupadas. Então, o próximo agora é o seguinte, os braços estão para cima num ângulo aberto em V, com o cotovelo um pouquinho levantado, e vocês vão imaginar que existe algo aqui em cima que você puxa como se fosse um peso, uma barra, e vocês vão trazer em direção ao peito. Então, vocês vão fazer isso da seguinte maneira, vocês vão inspirar e mover o braço para baixo 7 vezes, na 7ª, expira. Inspira. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expira. Inspira. Vamos lá? Podemos começar.
São 2 minutos. Isso aí, gente. Faltam 45 segundos. Vamos lá. Vocês viram que cansa. Mas é o objetivo mesmo. Nós estamos mobilizando agora esses nabes que passam na musculatura do peito, do braço e das costas. Para essa limpeza. Quase lá. E, atenção, faz o seu último, então, quando você terminar, relaxa. Isso, relaxa e vai muito dentro do seu espaço de contemplação para decantar. Muito foi mobilizado, nós começamos a elevar os braços e isso causa uma reviravolta no nosso espaço sutil, os corpos de luz. Vamos aguardar um pouquinho mais, enquanto isso você vai permitindo e penetrando na experiência. Inspire, expire. Bravo, gente. A próxima é muito mais simples que a primeira. A posição é que vocês vão colocar, a posição de saída é o polegar esquerdo aqui na base do dedo mínimo, você fecha seus punhos, tá certo? Ó, os outros dedos cobrem o polegar. Então, uma mão vai estar aberta, enquanto a outra vai estar fechada dessa maneira. E nós vamos trocando. Ó, certo? Só isso. Então, quando trocar, a mão cobre o polegar e a outra abre, tá certo? É só isso. Posição do corpo. Porque eu vejo alguns de vocês assim, ó. Ou outros assim, ó. Ou outras assim, com a mão para frente. O corpo, a coluna absolutamente ereta, os braços se posicionam em frente, essa zona do peito e da garganta. Nós estamos trabalhando o quarto e quinto chakra. E aqui nós vamos, ó. Existe uma postura bastante yógica nesse momento. Então, vamos lá. Os olhos fechados. Ah, desculpa, faltou uma coisa importante. Har, 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 har. O mantra har. Cada vez que uma mão fecha e a outra fecha. Har, 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 har. Então, é rápido desse jeito. São 2 har no segundo, quase. Har, 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 har. Tá bem? Então, vamos assentar? Podem começar. Olhos fechados. É para entoar? É para entoar. Acabei de falar, entoar do jeito que eu estou falando. Har, har, har. Os olhos, só um minutinho. Os olhos podem ser fechados ou um ligeiro aberto, ligeiro, como você ficar mais concentrada. Podemos ir, Vaheguru. Podem começar. Har, 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 Tudo bem, har, 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 har. Nós vamos fazer 4 minutos e meio. Não traz esse har da garganta, traz lá do fundo. Har, har, har. Não é só uma coisa que sai da sua garganta, sai das suas entranhas.
Tenta não contrair a sua face e fica completamente relaxado na face. Deixa apenas que as suas mãos e o som saiam de você e contraiam. Quando você abrir a mão, espalde bem a mão, abra bem os seus dedos. Isso. Não deixe ele no meio do caminho. Há uma tensão nas mãos para manter esse mudra bem feito. Isso é importante. Lembra de relaxar os seus cotovelos. Não precisa tensionar seus braços. Os ombros relaxados. Nós entramos nos últimos 40 segundos. E atenção, inspire, expire e relaxe seus braços e fique na absoluta quietude. Inspire e expire. Coloque o polegar na base do dedo mínimo de cada mão. A mão esquerda em cima, assim, do coração, a direita por cima dela. O polegar está na base do dedo mínimo. Os cotovelos estão mantidos para fora e paralelos ao chão. Nessa posição, feche os seus olhos, inspire e repita mentalmente o mantra Har. Mentalmente só, Har, Har. Mental, não é para entoar. Por uns 20 a 30 segundos. E aí, expire. E volte a inspirar, segurar, repetir mentalmente e expirar. Então, vamos lá? Entre na pose, cotovelo para fora. Olha, estou vendo gente com o cotovelo assim, ó. Qual a mão vai Tá? embaixo? Isso. Há uma tensão aqui na parte superior do braço. Podem começar. Guru Sangat, tem uma dúvida. Inspire, segure, escute você mentalmente pronunciando Har, 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 por um tempo longo, de 20 a 30 segundos, e expire e retome. Nós vamos fazer por 3 minutos. Importante o queixo numa ligeira de alanda, uma postura nobre, elegante e yógica.
trabalho todo desse Kriya, né, para fazer a limpeza, é usar essa ponte entre o triângulo inferior e o superior, que é o coração. Nós estamos hoje trabalhando tudo a partir da frequência eletromagnética do coração. Entramos praticamente no último minuto. E atenção, inspire, expire, relaxa suas mãos, o suficiente para você me olhar, abre os seus olhos, nós vamos fazer essa posição aqui e vamos bater asas, como se você tivesse asas. Inicialmente, a mão não faz isso, tá? Não é uma coisa, não é isso. Braço bem reto, mão e punho retos, e de olhos abertos inicialmente. Só um minutinho, nós vamos começar juntos. Então, vocês vão ao som desse mantra. Podem começar. O som tá chegando. A Gadanda solta um pouquinho mais para baixo. Isso. Faz lá. Feche os olhos. Feche os olhos. Continue. Mais um minuto. Segundos finais. Vamos lá, turma. Só 30 segundos. Já passaram 15. Inspire. Expire e relaxe imediatamente seus braços, sem interferir, sem apalpar onde doeu, apenas observe onde o seu corpo te chama
Não dá atenção demais para essa parte apenas, dá atenção para tudo, para as outras partes, para o meio externo, até que você vai se tornando integrada e caminhando para estar em tudo e não estar em nada ao mesmo tempo. Permite. Continue no seu espaço meditativo. Contemple o som.
Coluna ereta, queixo em Jalanda. Peito para fora. Inspire. Expire. Inspire. Expire. E só inspire quando você precisar. Observe o quanto que você pode ficar sem inspirar. Já há uma mudança. Inspire só quando você sentir que precisa. Você já está muito mais confortável em se liberar na expiração. E o prana está entrando por outras vias. Continue nesse pranayama por alguns instantes. Excelente. Estão sentindo? E inspire. Expire. Solte as suas pernas. Nós estamos entrando no terço final do Kriya. Solte a perna. O que acontece nessa asana agora, que é esse conforto em manter o ar fora, é um sinal de que a gente realmente atingiu um grau de limpeza, porque os 7 primeiros anos, eles marcam uma coisa no nosso subconsciente, que é o medo da morte, o medo da falta de ar, o medo da ausência. E a gente, nessa altura do Kriya, já se sente muito confortável com o ar fora. Tanto é que agora vem a meditação do minuto. Então, a meditação do minuto, se você sentir que 20 segundos, 20 é muito, pula para 10. Não fica negociando com 16, não, já vai para 10. Faz 10, inclusive é assim que está no livro. E aí, quando você sentir que está confortável, experimenta um pouquinho mais, certo? E ela é feita no mudra do urso. Então, o mudra do urso é a mão direita para o peito, a mão esquerda para fora, aqui na altura do peito. Os olhos fechados. E aí, eu inspiro lentamente, seguro e expiro. Tá certo? Então, vamos entrar na pose. Vocês vão ouvir um mantra no fundo. Entrem na pose, por favor. E vamos começar. Por favor, repete o mudra da garra. A garra do urso é mão direita para dentro, mão esquerda para fora. Obrigada. Entrem, A respiração é inspira, expira e retém? Não, é a respiração do minuto. É inspira, segura e expira. É a clássica do minuto, tá bom? Então, vamos lá. Vou procurar aqui o mantra para vocês. Podem começar. Cotovelo bem para fora. Uma pose elegante. Uma tensão nos braços.
E agora a gente começa a limpar a memória desses 7 primeiros anos. Mantenha os cotovelos para fora, mantendo a tensão nos braços. Tempo total de 7 minutos. Relaxa os seus braços agora. Mãos lá no colo, polegares se tocando. Continue na respiração do minuto. Isso aí.
Inspire. E expire. Relaxa o seu respirar todo. Apenas vamos dar um tempinho. Para que o seu cérebro entenda que a gente saiu do modo respiração 1 minuto. Para isso, ajuda a gente, então, agora a usar de novo o mudra do urso. Vamos voltar com ele, a gente vai ajustar fazendo a respiração do fogo. Mão direita para o peito, mão esquerda para fora. Vamos lá, respiração do fogo. Podem começar. Apenas 1 minuto, bem forte. Atenção, inspire. Expire. Agora chacoalhe seus braços e mãos, corpo, ombros, um pouquinho do corpo todo, chacoalha. Isso. Nós vamos chacoalhar por uns 30 segundos. Move a coluna, por favor.
Vai parando. Excelente. Vamos para o relaxamento. Deite bem confortável. Não deixe seu corpo esfriar. Se você estiver num lugar que esfrie.
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
Vem lentamente voltando. Muito lentamente. Espreguice bastante hoje. Excelente. Muito bem, gente. Tudo tranquilo? Você está descabelada. Guru Sangat, Oi. foi. Sabe que antes do relaxamento, eu senti um cansaço tão, mas não era só nos braços, né? Os braços foram em tudo. Parecia que eu tinha ficado umas 2 horas na academia, assim, malhando pesado. Nossa, e o suor. Deve ter sido uma boa faxina. Não, uma boa faxina, Vero. Ah, meus amores, então agora nós vamos encerrar com 3 minutos de uma meditação que o efeito... Quer dizer, por que nós vamos fazer 3 minutos apenas? Porque é o mínimo e é o suficiente para hoje. Na verdade, esse Kriya nem pediria uma meditação, porque a meditação, a respiração do minuto já é considerada meditação do Kriya, mas eu acho que vale a pena fazer a meditação para depressão fria, a famosa meditação para depressão fria, porque ela usa o mesmo recurso tântrico de colocar ela usa uma coisa que os tantras clássicos fazem, que é uchara. Escreve U-C-C-A-R-A, uchara. E o que é uchara? Uchara é quando você pega um som e põe ele em algum lugar do seu corpo. Isso é um recurso tântrico, de pôr o som em algum lugar do corpo. E essa meditação pega o mantra Varrei Guru, Varrei Dio e põe ele no corpo. Eu acho que é um bom, fechamento para a aula, porque vai trabalhar a mesma região que nós trabalhamos e selar nossa aula. E, além de tudo, tem um benefício de nos dar um pouco de vigor espiritual, que no esporte a gente chama de garra. Mesma coisa, né? Nós já não estamos mais dentro do convento carmelita invocando o diabo, tá? Nós já saímos. Então, o negócio é o seguinte, o mudra é esse aqui, ó. Você faz, você entrelaça os dedos e deixa o indicador para cima, e ele é colocado confortavelmente na altura do peito. Olha meus cotovelos, eles estão relaxados, mas a mão não fica assim, tá? O dedo indicador fica apontado para cima. O queixo está numa jalanda e os olhos estão olhando para a ponta do nariz. Se você entrar numa piração com o seu olho olhando para a ponta do nariz hoje, fecha os olhos. Nessa posição, a gente vai entoar o mantra Varrei Guru. Então, o Vá, eu localizo ele no plexo, o Re no peito, Varrei Guru no lábio.
depois varredio. Entenderam? Varreguru, varredio. Falou, gente? De boa? Então, peraí que eu vou colocar um mantra para a gente, para nos guiar. Então, vamos entrar na pose? Waheguru, 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 Waheguru. Waheguru, 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 Coloque o mantra no seu corpo. Waheguru. Mentalize e coloque. Waheguru, 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 Waheguru. 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 Inspire. Segure. Respire e relaxe. Essa meditação nos seus 3 minutos é um bálsamo. Ela acalma. É como hidratar o nosso sistema nervoso. Uma brisa para nossa mente. Inspire e expire. Traga suas mãos então em Prana Mudra. Vamos fechar.
Nossa, muito obrigada. Foi ótimo. Gente, tudo tranquilo? Obrigada, tudo ótimo. Obrigada, Guru Sangha. Satnam, Satnam, pessoal. Todo mundo, beijo para todos. Obrigada. 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 Tchau. Maravilha. Obrigada, bom final de semana.